Pode vir mais, não tem medo não. Aí. Chega pra cá. Faz uma roda menor aqui, ó. Que aí não precisa ficar gritando muito. Depois de tudo que o Rafael falou aqui, a gente podia ir embora. Porque a mensagem central do Evangelho é arrependimento. E ele falou aqui, e na palavra que ele deixou, tem pouca coisa para acrescentar. Mas a gente precisa pontuar algumas coisas, e eu separei para vocês uma palavra, mais uma delas que Deus me deu na madrugada. Você já teve a experiência de acordar de madrugada pronto para levantar? Independente da hora que você vai dormir, parece que em algum momento Deus te desperta, porque Ele quer falar alguma coisa com você. E aí eu aprendi com um pastor amigo meu, que quando você acorda no meio da madrugada, aparentemente pronto para levantar, você deve pegar a Bíblia, porque é Deus falando com você. E eu tenho experimentado isso em algumas oportunidades. E eu pego a Bíblia, que eu leio aqui no meu tablet, porque eu faço anotações, e eu sigo estudando o que eu já estava lendo antes. E aí o Espírito vai trazendo para mim frases soltas. Então essa mensagem que eu quero deixar aqui foi uma mensagem construída a partir dessa experiência. O que não significa que mensagens trazidas de outra forma não tenham o mesmo poder em Cristo Jesus. Porque nem tudo acontece dessa forma em específico. Mas essa particularmente foi assim que Deus me trouxe. E eu queria compartilhar com vocês. Primeiro eu queria saber quem aqui acredita que Jesus morreu na cruz para nos livrar da condenação eterna. Amém. Se nós acreditamos nisso, nós já temos o DNA celestial. Porque para nós conseguirmos a nossa morada eterna ao lado de Deus Pai, nós precisamos essencialmente, o principal de tudo é acreditar nisso. E se eu acredito nisso, é fato que eu já tenho a minha salvação garantida. Amém. Amém? Amém. Amém. O mérito da salvação não tem nada a ver comigo, mas tem a ver com Jesus. Deus precisava satisfazer a justiça dele e entregou o seu Filho, o Cordeiro perfeito, que não tinha nenhum pecado, para morrer por mim e por você. E quando eu acredito nessa verdade, eu, pela filiação a Jesus, eu me torno filho e por consequência estou salvo. Amém? Amém. Eu queria ler 1 João, capítulo 2, versículo 1 até o 5. Eu não sei se alguém tem Bíblia aí, mas se tiver, acompanha comigo. João? 1 João 2:1. Meus filhinhos, escrevo a vocês estas coisas para que não pequem. Só uma curiosidade. João era conhecido como pai por aqueles que o seguiam. E por isso ele se dirige às pessoas dessa forma. Se porém alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai. Quem é? Quem intercede por nós junto ao Pai? Jesus Cristo, o justo. Ele é a expiação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo mundo. Desta forma, sabemos que o conhecemos, se obedecemos aos seus mandamentos. Então eu queria perguntar para vocês, quando que a gente pode dizer que conhece Jesus? Quando? Acabei de ler. Quando a gente obedece aos seus mandamentos. Isso é muito importante, acompanha comigo aqui. Você está acompanhando? Sim ou não?
Aquele que diz, eu conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso. Ei, é a Bíblia que está falando. Aquele que diz que conhece a Jesus, mas não obedece aos seus mandamentos, é o quê? Mentiroso. Vocês estão acordados, não? Ou alguém dá um gole de café para todo mundo? É sepulcro caiado. Mas se alguém obedece a palavra, a sua palavra, o amor de Deus tem sido verdadeiramente aperfeiçoado nele. Desta forma, sabemos que estamos nele. Quem afirma que permanece nele, deve andar como ele andou. Tem segredo nisso que eu li aqui? Fala a verdade. Tem muita gente que diz que a Bíblia é complicada, que é questão de interpretação. Aqui, não deixa nenhuma dúvida. Se eu digo que eu conheço a Jesus, eu obedeço seus mandamentos. Se eu digo que eu obedeço seus mandamentos, eu ando como ele. É simples assim. O alerta do apóstolo João era sobre buscar a semelhança de Cristo. Por que a gente tem que buscar a semelhança de Cristo? Porque igual ninguém jamais será. Mas nós somos chamados para imitar os passos de Jesus. Isso envolve uma vida de renúncias. 1 João 2,7. Amados, não escrevo a vocês um mandamento novo, mas um mandamento antigo, que vocês têm desde o princípio. Esse mandamento antigo é a mensagem que vocês ouviram. No entanto, o que escrevo é um mandamento novo, o qual é verdadeiro nele e em vocês. Pois as trevas se dissipam e já brilha a verdadeira luz. Ninguém vai falar aleluia? Aleluia! Quando nós estamos aqui reunidos falando a palavra de Deus, a Bíblia nos garante que Ele está no meio de nós. E aonde Jesus está, não existe trevas. Jesus é a luz do mundo. Amém? Amém. Quem afirma estar na luz, mas odeia o seu irmão, continua nas trevas. Quem ama o seu irmão permanece na luz, e nele não há causa de tropeço. Vocês sabem o que é causa de tropeço? Motivos para erro. Mas quem odeia o seu irmão está nas trevas, e anda nas trevas. Não sabe para onde vai, porque as trevas o cegaram. Filhinhos, eu escrevo a vocês, porque os seus pecados foram perdoados por causa do nome de Jesus. Portanto, não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo que há no mundo, o desejo da carne, o desejo dos olhos e a arrogância da vida, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e os seus maus desejos passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Aleluia. Aleluia. Amém. As declarações do apóstolo João sobre o pecado tinham o objetivo de conscientizar os cristãos. Nós, lembra que eu perguntei quem acreditava em Jesus? Se nós acreditamos, nós somos o quê? Cristãos. Tinha o objetivo de conscientizar os cristãos do perigo constante que ele representava e deixá-los em contínua vigilância. Ei, irmãos, presta atenção. Na nossa carne, é a Bíblia, não sou eu não. A Bíblia diz que na nossa carne não habita bem algum. Porque o bem que eu quero fazer eu não faço, e o mal que eu não quero fazer eu acabo fazendo. É ou não é assim? Então o que a gente tem que fazer? Continuar, seguir, permanecer em constante vigilância, para nos lembrarmos
que somos cristãos. E o que significa ser cristão? Ser imitador de Cristo. Cristão é pequeno Cristo. Romanos 6:22. Agora, porém, que vocês foram libertos do pecado e se tornaram escravos de Deus, o fruto que colhem leva à santidade, e o seu fim é a vida eterna. Ei, ou somos escravos do pecado, da vontade da nossa carne, ou somos escravos de Cristo. Não existe meio termo. Ah, eu creio em Jesus, mas eu não fujo do pecado. Deixa eu te dar uma notícia. Você não crê em Jesus de verdade. Porque se você crê em Jesus e que Ele morreu para te salvar, você vai na contramão do pecado. É verdade. É ou não é assim? Eu não posso falar da experiência de vocês, não conheço vocês a fundo, mas já posso falar da minha experiência. O Rafael falou aqui mais cedo que muitos de nós temos histórias de vícios. Eu tinha os meus. E quando eu descobri a verdade do Evangelho e entendi a preciosidade do que é a vida caminhando com Jesus, eu escolhi fazer um culto racional a Deus. E sabe que culto racional é esse? Renunciar às vontades da minha carne em amor de Cristo. Não se pode dizer que se ama a Deus se a gente não abandona os nossos pecados. É necessário termos o culto racional a Deus. Qual é o culto racional a Deus, meus irmãos? O pecado vai para lá e eu vou para cá. Se eu tive mudança de vida, eu não frequento as mesmas rodas que eu frequentava antes. Se eu tive mudança de vida, eu não vou nos mesmos lugares que eu ia antes. Ninguém deve e nem pode se colocar à prova. Isso se chama prudência. Se eu sei que aquele determinado lugar ou aquela determinada pessoa não me aproxima de Deus, o que eu faço? Fujo dela. Se o cara me ligar, eu nem atendo. Vocês estão entendendo? João 2:21. Não escrevi a vocês porque não conhecem a verdade, mas porque a conhecem e porque nenhuma mentira procede da verdade. Filhinhos, agora permaneçam nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos envergonhados diante dele na sua vinda. Se vocês sabem que ele é justo, saibam também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Se permanecemos deliberadamente em pecado, somos o quê? Injustos. Mas se permanecemos em Jesus, seremos o quê? Declarados justos. Eu já falei aqui e vou repetir. Tem muita gente que quer as bênçãos de Deus, mas vira as costas para o Deus das bênçãos. Uma coisa não é separada da outra. Eu preciso ter cuidado para agradar o meu Pai, para que o meu Pai dê para nós, dê para mim as bênçãos que Ele tem preparado. Mas se eu quiser só as bênçãos dele, esqueça, não vai acontecer. Tá claro? Vocês estão me acompanhando? Amém. Estou me encaminhando para o final aqui. 1 João 3,5. Vocês sabem que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Todo que permanece nele, todo aquele que permanece nele, presta atenção, todo aquele que permanece nele não peca. Todo aquele que peca não o viu nem o conheceu. E aqui, aspas, presta atenção que isso é importante. O Temer, então, quer dizer que se eu pecar eu estou fora de Deus? Não, irmão. Somos todos pecadores. Mas existe uma grande diferença
entre pecar porque escorregou e pecar porque procurou o pecado. E Jesus sonda os nossos corações nesse sentido. E se isso não te assusta, deveria. Porque Ele sabe das nossas fraquezas, Ele sabe das nossas limitações, e Ele está junto de nós. E nós, pelo Espírito Santo de Deus, conseguimos fugir do pecado. Mas se por acaso você escorregar, Ele está com a mão estendida para te levantar novamente. Amém. O que Ele não vai fazer é você toda hora buscar o pecado e dizer que acreditou nele. Quem não foge do pecado não se converteu verdadeiramente. Entenda essa diferença. 1 João 5,1. Todo aquele que crê que Jesus Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama o Pai, ama também o que dele foi gerado. Desta forma, sabemos que amamos os filhos de Deus, amando a Deus e obedecendo os seus mandamentos. Porque nisto consiste o amor de Deus, o amor a Deus, obedecer os seus mandamentos. Então, como que eu amo a Deus? Como? Como? Obedecendo os mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados. Todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo. Qual é a vitória que vence o mundo? A nossa fé. Ei, presta atenção. Sem fé é impossível agradar a Deus. E essa jornada, irmãos, é fácil? Vocês acham fácil? Olha quem nos dá força, presta atenção, é importante. 2 Timóteo 1,7. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Portanto, não se envergonhe de testemunhar do Senhor nem de mim, que sou prisioneiro dele, mas suporte comigo os sofrimentos do Evangelho, segundo o poder de Deus. Poder de quem, irmãos? Deus. Que nos salvou e nos chamou para uma santa vocação, não em virtude das nossas obras, mas por causa da sua própria determinação e graça. O poder de renunciar ao pecado vem de Deus. Olha o nosso, presta atenção nesse versículo que é importante. Apocalipse 2,6. Há, porém, uma coisa a seu favor. Você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também as odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aquele que vencer, darei o direito de comer da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. Ao anjo da igreja, escreva: eis o que diz aquele que é o primeiro e último, que morreu e tornou a viver. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aquele que vencer não sofrerá de modo algum a segunda morte. Isso aqui é motivo de comemoração. Glória a Deus. Nós cristãos que permanecermos nele, fugirmos do pecado, buscarmos a sua justiça. O que vai acontecer, irmãos? Quando a gente tiver o último suspiro, estaremos no céu eternamente com Deus. E para isso a gente precisa vencer o quê? O que essencialmente a gente precisa vencer? Principalmente as nossas vontades. A gente precisa deixar de ser escravo das nossas vontades. Liberdade, irmãos, não é a gente fazer o que a gente quer. Liberdade é a gente não fazer o que a gente quer. Liberdade às vezes é escravidão de nós mesmos. Deu para entender isso? Vocês conseguem repetir comigo? Liberdade. Vamos junto. Liberdade. É escolher. Não fazer. O que eu quero.
Amém? Amém. Glória a Jesus.